Boa tarde a todos. Meu nome é William, eu sou orientando de doutorado do professor George Teodoro e hoje estarei apresentando para vocês o meu trabalho, onde eu realizo a otimização de pipelines de análise patológica por meio de tiling irregular em ambientes distribuídos de larga escala. A motivação desse trabalho é em relação ao, como foi dito, a pipelines de segmentação de imagem e de patologia. No caso, a gente pretende reduzir, otimizar esses pipelines em ambientes distribuídos, híbridos e de larga escala, por meio da redução de desbalanceamento de carga e overheads na execução dos mesmos. O algoritmo que a gente estuda, que a gente usa como nosso caso de estudo, é um algoritmo de segmentação de células, onde imagens a partir de Whole Slide Tissue Images, ou seja, imagens de alta definição de slides, são executadas e elas são providas do projeto TCGA, que é um repositório aberto de imagens de microscopia. Vale ressaltar que essas imagens elas são de altíssima definição, ou seja, imagens de cerca de 100 por 100 mil pixels não é algo absurdo de se ver. E o algoritmo de segmentação que a gente aplica nelas, elas contêm tanto operações regulares como operações regulares. No caso, em relação ao custo dela terem relação direta com o seu tamanho. No caso, como eu disse, as imagens, as etapas do pipeline podem ter custo regular ou irregular. Isso significa que o custo ele pode ser simplesmente dependente do tamanho da imagem, como por exemplo a operação de erosão ou dilatação, ou ela pode ser também dependente do conteúdo da imagem, onde eu posso ter duas imagens de tamanho iguais que têm um custo computacional de execução diferentes. E a função principal que se aplica do nosso pipeline nesse contexto é IWPP, que é uma operação de reconstrução morfológica pixel a pixel. Por exemplo, aqui no direito, na figura da direita de cima, nós temos uma operação onde eu gostaria, por exemplo, de descobrir qual é a célula inteira para poder segmentá-la. Então, no caso, eu faço a propagação desses pontos iniciais até suas bordas. O interessante é que, como é feita uma propagação pixel a pixel e eu tenho um ponto de convergência, eu não me importo com a ordem da execução dos mesmos. Então, propagação de qualquer pixel, qualquer ordem, ela não vai afetar o resultado. Eu simplesmente preciso iterar o suficiente até o ponto que eu converja num resultado onde não tenha mais nenhuma propagação. Um grande, uma grande limitação desse algoritmo é quando a gente particiona dados, ou seja, a gente quebra o dado em duas partes, como por exemplo para executar de forma distribuída, ou em duas GPUs, duas CPUs. Então, aqui nós temos um outro exemplo, onde na direita embaixo, onde eu tenho uma imagem que é cortada, uma imagem unidimensional, que é cortada para um processador da esquerda e um processador da direita. No caso, como essa parte dessa montanha aqui, ela está só do lado do processador da direita, ele não consegue propagar para a esquerda. Então, essa informação aqui não é correta. E tem duas formas da gente trabalhar com isso para ter o resultado correto. Primeiro, a gente pode fazer um sistema de comunicação onde o processador 2, dado que ele propagou até a borda, ele manda uma mensagem para o processador 1 dizendo: olha, você tem que propagar a partir dessa borda também. Então, eu reexecuto a imagem do processador 1, só que dessa vez com essa informação. Ou eu posso simplesmente gerar uma Ghost Zone, que é uma extensão dessa área, onde eu leio, onde eu faço a propagação de uma forma mais à frente disso, porém simplesmente escrevendo só a sua área interna. Então, no caso, o exemplo seria se eu tivesse computando a partir dessa borda aqui. Então, eu conseguiria propagar daqui para cá e não precisaria fazer comunicação, que é um modelo que a gente vai usar nesse trabalho para trabalhar com particionamento de dados. Então, primeiramente, nesse trabalho a gente trabalha com algumas ferramentas. A primeira delas é o Halide, que é uma DSL relativamente nova, porém já bem madura, que é usado para tornar mais eficiente a implementação de pipelines de processamento de imagem. É uma DSL que é feita em cima do C++, e a grande sacada do Halide é a separação do algoritmo de execução do scheduling.
Ou seja, eu tenho em uma parte o algoritmo que eu digo como é que tem que ser o resultado, que eu posso auditá-lo de forma independente, e quando ele estiver correto, aí eu posso otimizá-lo de forma separada, como veremos à frente. O Halide ele usa para isso definições declarativas de como eu vou fazer esse scheduling separado, e ele tem suporte tanto à CPU como à GPU em diversos tipos de arquiteturas, como por exemplo CUDA, OpenCL, FPGA, x86, obviamente. Então aqui nós temos um exemplo simples em C++ de como seria um pipeline Halide. Então primeiramente eu tenho que definir um buffer de entrada, que eu posso ler a partir do, por exemplo, do OpenCV. E esse buffer é onde está o meu resultado de entrada. Perdão, é onde está a minha imagem de entrada. Eu defino também variáveis sobre as quais eu estarei iterando as minhas funções. E as próprias funções. Aqui eu tenho um pipeline de blur, onde ele vai borrar uma imagem. No caso, vamos dizer que ele borra numa região de 3x3. Então, eu posso implementar isso ou tudo de uma vez, ou eu posso fazer algo mais simples, que é eu faço o blur primeiramente horizontal e em seguida vertical. Então eu defino na linha 4 que o blur vertical, com a coordenada x, vai ser igual à média dos 3 pixels x-1, x e x mais 1 para um dado y. E é a média disso. E para o y eu digo que é a mesma coisa, só que dessa vez pegando como entrada o blur x. Então é uma forma bem simples de você implementar isso e bem poderosa, porque inclusive, se vocês forem notar, eu não estou tendo que definir à mão de nenhuma forma os tamanhos das imagens, tamanho de nada. Eu simplesmente tenho que definir o algoritmo. E esse algoritmo eu posso auditar de forma independente. Então, quando eu vi que ele está correto, eu não preciso mais mexer nele. O que é ótimo porque remove possíveis fontes de bugs. E dado que eu tenho esse algoritmo, esse pipeline implementado, aí eu posso realizar o scheduling. No caso aqui, vamos, por exemplo, fazer um exemplo de um scheduling CPU. Eu posso dizer que eu quero, dada a função blur_y, eu quero que ela execute paralelizando na coordenada y. Então, por exemplo, eu quero que para cada valor de y eu tenha uma thread que, isso no caso por baixo, o Halide ele gerencia em CPU com o OpenMP. Eu posso dizer também que eu tenho uma coordenada x que eu gostaria de quebrá-la em duas subcoordenadas. Então eu teria um x interno, que seria variando de 0 a 7, dado que eu quero quebrar com tamanho 8, e eu tenho o x externo, que seria o tamanho total da imagem, dividido a largura total da imagem dividido por 8. Novamente, eu não preciso definir aqui à mão qual é o tamanho da imagem. E eu posso dizer, eu quero que você faça um loop and roll em XO e eu quero que você vetorize XY no tamanho 8. E o interessante é que eu posso ficar brincando e trocando isso o quanto eu quiser, ele não vai mudar o comportamento, então é fácil eu testar novos schedulings. E essa que é a grande proposta do Halide. Outra ferramenta que a gente também usa é uma ferramenta que é desenvolvida pelo professor George Teodoro, que é o Region Templates Framework. No caso, é um sistema, é um runtime para execução de pipelines em ambiente distribuído. E que naturalmente também ele suporta de forma nativa execução híbrida. Algumas coisas são importantes de notar sobre ele. Primeiro, que ele funciona, ele tem um sistema Manager Worker, então Manager Dispatcher, onde eu tenho um único manager que ele envia tarefas para seus diversos workers distribuídos pela rede, usando o esquema pull-based, ou seja, os workers eles chamam pedem tarefas para o manager em vez do manager empurrar tarefas para cada worker. E então isso também até auxilia na questão de balanceamento de carga quando tenho muitas tarefas. A nível de tarefa computacional, nós temos tarefas de grão grosso, que são stages, que são escalonados exclusivamente pelo manager, e cuja política de escalonamento eu posso também definir manualmente, e tasks, que compõem stages e que são escalonados exclusivamente pelos workers. Então eles podem escolher de acordo com os recursos que eles têm ou com a ordem que eles estão, eles podem definir como que ele vai executar essas tasks. Vale ressaltar também que existe uma abstração de dados chamado Region Template, da qual o framework ganha seu nome, que é para eu abstrair a questão de imagens em ambiente distribuído. Seria o equivalente a um sistema a uma hierarquia de memória distribuída, onde eu tenho um sistema de cache, desde o nível mais interno de memória, passando por disco e até questão de distribuição de nós diferentes. E isso tudo fica transparente para quem implementa, então ele não tem que se preocupar com a questão de como vai distribuir ou
de como que ele vai transferente de dado vai necessitar, porque isso tudo é feito à medida do que é preciso. Aqui nós temos um exemplo, um diagrama para um exemplo do ciclo de vida do Region Templates. Então, como eu disse, primeiramente o worker ele que pede do manager em que chama e que pede uma tarefa para execução. Essa é um stage que é tirado da sua queue global, que é populada pelo o usuário final que implementa o pipeline e que escolhe como que vai executar isso aí. No caso, o manager retorna esse stage para o worker e ele pega, abre esse stage e ele vê todas as tarefas a serem executadas e escalona local em suas thread pools. No caso, um worker ele pode ter diversos tipos de recursos. Aqui nós estamos dizendo que ele tem uma GPU e uma CPU. No caso, tarefas elas podem ser executadas em apenas uma delas. Então, eu envio elas ou para sua thread pool específica. Vai ressaltar também que se eu tivesse, por exemplo, duas GPUs, eu teria duas thread pools de GPUs que poderiam executar essas tarefas em paralelo. Então, voltando, em 3, o worker ele envia para a sua thread pool específica qual a tarefa vai ser executada, a task vai ser executada, perdão, e a sua thread pool envia para execução. Então, em 4.1 eu começo a executar, eu tiro essa tarefa da queue local e começo a executá-la. Para executá-la, eu preciso dos dados de entrada, no qual em 4.2 eles são baixados de forma automática pelo sistema de storage distribuído do Region Templates. Isso tudo de forma transparente para o usuário. E esses dados em 4.3 são enviados para a placa gráfica para ser executados. Ao terminar de ser executados, esses dados são baixados de novo para o storage local, que por sua vez serão enviados para serem distribuídos à medida que forem necessários. E por fim, quando o arquivo fica vazio, essa thread pool envia uma mensagem para o worker que pode decidir se quer ou não pegar mais um estágio, pedir mais um estágio do manager e quantos estágios quer pedir. E isso novamente é configurável. Então, quais são alguns problemas que essas ferramentas têm que elas não podem ser, que elas não resolvem nossos problemas individualmente? Sobre o Halide, primeiramente, ele não tem nativamente suporte à execução híbrida cooperativa, ou seja, eu não consigo executar em CPU e em GPU, eu não consigo definir um pipeline para executar de forma assim, ou escolho um ou escolho outro. Eu não tenho como executar em mais de uma GPU nativamente, e eu não tenho como suporte de execução distribuída nativamente. No caso, é mais fácil eu emular a primeira e a terceira tipo de execução, ou seja, híbrida cooperativa distribuída, simplesmente fazendo esse time manual e mandando executar. No terceiro caso, fazendo um wrapper também com MPI. Porém, execução multi-GPU não tem como fazer no Halide de forma nenhuma, a não ser alterando ele mesmo. E o Region Templates, ele não tem suporte a implementações de pipelines que são independentes de arquiteturas, que o Halide faz. E ele não tem questão do tiling automático de imagens, ou seja, se eu dou uma imagem grande e eu tenho 10 recursos computacionais, ele não sabe o que fazer, ele simplesmente vai enviar uma única tarefa grande. Ou eu tenho que fazer esse tiling eu sozinho, como usuário final, tenho que realizar e decidir como que eu vou quebrar essa imagem. E também eu não consigo distribuir baseado no custo estimado de cada tarefa. Ou seja, se eu tivesse a informação que uma tarefa é mais cara que outra, o Region Templates ele não consegue trabalhar com essa informação, não consegue tirar nada dessa informação. Então, o que foi proposto? Primeiramente, o Region Templates ele precisa ser estendido a forma de suportar o Halide de forma nativa para toda a questão de pipeline dependente de arquitetura. E para implementar algoritmos de time automático baseado em custo de execução. O Halide ele tem que ser adicionado esse suporte multi-GPU, e o que esperamos é ter um Region Templates Framework que consiga fazer distribuição balanceada de tarefas ou de tiles de imagens entre recursos distribuídos, heterogêneos e híbridos. E é importante destacar cada um desses termos. Questão de distribuição, nós dizemos que simplesmente são nós numa rede distintos. Porém, esses nós podem ser homogêneos ou heterogêneos. Isso significa que se a execução for homogênea, quer dizer que todos nós são recursos computacionais iguais, de mesma capacidade. E de forma heterogênea é quando eu distribuo para recursos computacionais de capacidades diferentes ou infraestruturas diferentes. E quando tratamos de execução híbrida, tratamos de execução local,
onde temos mais de um recurso computacional local, por exemplo, CPU e GPU, e eu quero executar de forma cooperativa. Não adianta eu simplesmente escolher um recurso ou outro. No caso, o Region Templates ele foi estendido a fim de eu poder receber highlights funks, como vimos lá atrás, como stages ou tarefas internas dele. As imagens do highlight buffer, ele no caso agora ele criou um wrapper do Region Templates, onde a gente consegue fazer execução híbrida sem movimentação de memória, ou seja, quando eu tenho uma única imagem de saída localmente, e nessa imagem, quando eu faço a cópia device para host, ou seja, GPU para memória local, eu copio diretamente aonde eu preciso, em vez de ter que executar, por exemplo, 2 pipelines de highlight e ter que depois eu ter 2 imagens de saída que eu tenho que arrumar um jeito de movimentar a memória para juntá-las em uma imagem única. E também foi implementado algoritmos de tiling automático baseado em custo. O Halide, por sua vez, primeiramente, a gente precisou remover a questão de verificação de integridade de resultado. O que acontece? O Halide, ele tem uma garantia forte de que se ele compila um pipeline, ou ele compila um schedule, ele garante que, independentemente da ordem que for executada, ou seja, do recurso que estiver embaixo, o resultado vai ser o mesmo. O que é ótimo para o Halide, porém não é muito bom para a gente para a questão do IWPP. Então isso inibe da gente poder fazer certas otimizações que geram condições de corrida. Pra gente não é problema essas condições de corrida, porque como foi dito antes, eu tenho que executar o IWPP, operações de propagação sucessivas, até chegar a um ponto de convergência. Se ele demora uma iteração ou mais, pouco importa porque ele vai chegar no mesmo resultado. Então o Halide ele verifica essas condições de corrida, ele verifica esses hazards e ele se recusa a gerar código para esse scheduling. Normalmente são schedules que paralelizam com muito mais agressividade. Então, essa verificação ela foi removida dentro do Halide, dentro da nossa versão do Halide, e também foi alterado o Halide internamente para ter suporte a GPUs múltiplas no mesmo processo, simulando um sistema round robin, onde se, por exemplo, eu tenho 2 GPUs, 2 tarefas executando na primeira, uma na segunda, se eu mandar uma tarefa para ser executado, ele vai para a segunda. Ok, sobre a questão de como a gente vai reduzir esse custo computacional por meio de balanceamento de carga, é a questão do tiling de imagens. O tiling é um problema onde a gente pega um número esperado de tiles e uma função de curso e a gente gera esses tiles para serem distribuídos e executados. No caso, uma coisa importante a considerar quando a gente vai fazer esse tiling é a questão da soma de perímetros, porque a gente trabalha com ghost zones. Ou seja, a gente aumenta um pouco, a gente cria certas bordas nessas áreas. Então, por exemplo, à direita nós temos um exemplo onde nós temos o mesmo retângulo, que tem uma largura maior que sua altura, onde é criado 6 tiles, porém de organizações diferentes, 2x3 ou 3x2. No caso, o segundo exemplo, ele gera 20% a mais de perímetro comparado com o primeiro. O que quando a gente vai gerar essas bordas, vai se reverter em um aumento no custo de computação. Perfeito. Sobre os algoritmos de tiling, nós definimos eles como regular ou irregular, a nível de tamanho. Ou seja, regular quer dizer que todos os tiles eles terão o mesmo tamanho. E para esse algoritmo a gente dá o nome de Fixed Grid, que também é usado como algoritmo de baseline na nossa parte experimental. Essa organização de tiles é descoberta pela fatoração do valor do número de tiles. Então, por exemplo, 6 os fatores os produtos são 2 e 3. Então, eu pego todas as possíveis combinações de produtos, que no caso só tem 3 e 2 e 2 e 3. Porém, também tem 6 e 1 e 1 e 6, certo? Então, são 4 valores comparados. E a organização que tiver menor soma de perímetros é retornada como solução de tiling. Para tiling irregular, ou seja, eu faço tiles com tamanhos diferentes, a gente criou o algoritmo Expected Cost List, ou SEL, que é um conjunto de operações diferentes. Então, primeiramente, o SL ele faz uma remoção de background, que isso é específico do domínio de imagem microscopia, onde nós temos regiões de backgrounds que podem ser grandes e que, se não forem executadas, não tem problema. Eu faço
É uma questão do. Eu faço o tiling para execução híbrida, ou seja, eu separo o que precisa ser executado em CPU e em GPU, isso dependente da aceleração que, por exemplo, uma GPU tem em relação ao CPU. E as regiões densas, que são as regiões que realmente têm um maior custo computacional, elas sim são divididas no mínimo número possível para o número esperado de tiles para ser distribuídas. Então, aqui nós temos um exemplo da parte de remoção de background. Então, nós temos primeiro uma imagem exemplo onde temos três regiões densas disjuntas. No caso, a primeira etapa é selecionar, é fazer um bounding box ao redor dessas regiões únicas, que são grandes o suficiente, digamos assim. E nós, eventualmente, também resolvemos questões de conflitos quando tem sobreposição de áreas, mas que isso foge um pouco do escopo da apresentação. No caso, para geração de tiles background, nós passamos o scanline de cima a baixo, vertical, e para cada vez que criamos tiles, à medida que a gente encontra limites superiores ou inferiores da imagem. Então, por exemplo, na segunda imagem, nós temos que ele começou o scanline de cima, chegou até o começo desse primeiro tile maior. Quando ele chegou aqui, foi criado esse primeiro tile superior. E nós agora temos dois tiles que dizemos que são abertos, um do lado esquerdo e um do lado direito dele. O scanline continua descendo, ele atinge a próxima parte superior. Então agora nós criamos esse segundo tile background, BG2, e esse tile que estava em aberto ficou fechado e eu crio mais dois tiles em aberto. No caso, eu vou seguindo até chegar ao final. Quando eu chego no final de algum tile, no caso, aí eu faço o processo contrário. Eu crio os dois tiles em aberto. No caso, quando chegando aqui nesse tile, eu criei BG3 e BG4. E agora eu tenho BG5 como futuro tile, que é um tile em aberto, e BG7, que é essa área aqui à direita, se mantém em aberto. E eu continuo isso até terminar o tile. Outro subalgoritmo importante também é a extração de tiles de custo esperado, que é de onde vem o nome do algoritmo. No caso, o objetivo desse algoritmo simples, que é basicamente um binary search, é encontrar um corte da imagem no qual eu consiga extrair um subtile que tenha um custo esperado. E eu faço ele, como eu falei, com a busca binária. Então eu faço um corte pela metade inicial, vejo os custos de cada área, vejo qual maior e vejo para que lado eu vou. Então, por exemplo, se eu quisesse extrair dois tiles com o mesmo tamanho, então eu veria que o primeiro corte no meio, a tile da direita tem um custo maior, eu moveria esse meu pivô 1 para a posição 2. Agora eu tenho um outro intervalo onde eu tenho que achar esse pivô, tento no meio de novo. Vejo que agora o da direita está menor que o resto da esquerda e vou fazendo isso de forma sucessiva até achar um pivô cuja diferença de custo entre os tiles ele seja, ou do tile esperado, ele esteja dentro de um intervalo de erro que é aceitável. E isso ele é executado em todas as coordenadas ortogonais, porque não necessariamente um tile ele precisa ser horizontal ou vertical. Ok, então nós temos o resultado final, que é esse pipeline de tiling, onde eu faço a remoção do background, gerando áreas de background que provavelmente não serão executadas e tiles densos. Eu faço o tiling híbrido nos mesmos, fazendo binary search baseado no fator de aceleração. Por exemplo, se eu tiver uma GPU que executa 40% mais rápido, eu teria uma distribuição de 1 para CPU e 1.4 para GPU em relação a custo. E eu faço o tiling dessas regiões densas também, novamente usando esse binary search do custo esperado de um tile, e a fim de gerar o número exato esperado de tiles para ser executado. Nós fizemos alguns testes preliminares em diversos tipos de imagens. Então, as imagens que a gente usou, elas são todas do TCGA, elas são de vários tipos diferentes de cânceres, e elas são, a nível de estrutura, elas são divididas em dois tipos de padrões, que são imagens densas, que são por exemplo, essa imagem da esquerda, onde eu tenho uma única região grande e que cobre a maior parte da imagem. E eu tenho imagens esparsas, onde eu tenho distintas regiões disjuntas ou uma boa quantidade de background. E podemos ver que o tamanho das imagens é condizente com o que eu vinha falando, que são imagens bem grandes, chegando até 90K por 180K.
Sobre o ambiente de testes que usamos, foi o Cluster Bridges de Pittsburgh, e nós usamos diversos tipos de nós. Para execução só em CPU, existe um nó que tem duas CPUs e um total de 28 cores por nó, 128 GB de RAM, e para os GPUs tem vários tipos de configurações. Principalmente a gente usou a configuração com a placa de vídeo P100, e futuramente nós vamos fazer o teste de escalonamento, de escalabilidade com várias placas de vídeo nesse último nó onde tem 8 placas V100 da NVIDIA. Perdão. Então, o primeiro resultado. A gente primeiramente testamos a eficiência do Halide em relação ao código anterior e também até sua escalabilidade. Nesse teste foi utilizada a imagem menor e apenas um nó de CPU. Primeiramente, nós vimos que, em relação ao algoritmo que usamos como base, que reimplementamos em Halide, não houve diferença estatisticamente significativa entre esse código do Halide e o código otimizado anteriormente. Vai ressaltar também que o Halide ele tem um tempo de compilação just in time que afeta levemente na sua escalabilidade, mas nem tanto, porque o pipeline Halide ele pode ser compilado tanto antes quanto pode ser compilado em tempo de execução, o que permite que podemos até modificar os parâmetros ou otimizar os parâmetros de escalonamento em tempo de execução. Uma coisa também que notamos foi que, como devido ao tamanho das imagens, o tempo de I/O é o que basicamente é a maior influência no tempo, que chegou, no caso, quando testado com 28 cores ativos, chegou até 50% do tempo do Makespan. E nós testamos a sua escalabilidade variando de 1 core até 28 cores do código Halide, e chegamos numa escalabilidade mínima, quando testado com 28 cores, de 76% comparado a 1 core, que é bem interessante dado esse tempo máximo de I/O comparado ao Makespan. Também vimos a questão da eficiência do uso de tiling híbrido, onde nós vimos que, embora a gente já tivesse, como era esperado, um certo tipo de speedup quando executamos só em GPU comparado a CPU, nós conseguimos também manter esse speedup, um speedup maior ainda, para quando executamos de forma cooperativa e também diminuindo o desbalanceamento de carga. Por fim, a gente fizemos o teste comparativo com o Fixed Grid para distribuição em larga escala. Vai ressaltar também que anteriormente, para o teste híbrido, não o fizemos com Fixed Grid, pois ele não dava suporte ao mesmo. Então nós testamos agora com as 4 maiores imagens, que são as de 60, 80, 100 e 180K, e testamos variando de 1 a 64 nós CPUs usados, sendo que cada um deles tem 28 cores. E testamos, no caso, o SL versus o Fixed Grid, novamente fazendo o tiling com o número de tiles esperado sendo igual ao número de nós ou o número de workers totais, ou seja, um worker por nó. Os resultados foram que, primeiramente, a questão de eficiência de distribuição, de escalabilidade, ela é de certa forma boa, então ela chega novamente a no mínimo 70%, tendo uma média de 91%, levando em consideração que muito disso também em relação à questão de I/O. Em relação ao speedup, o SL foi, na maioria, se não todos os casos, melhor do que o Fixed Grid, tendo speedup de até 1.71 vezes no Makespan, em uma média de 1.25 vezes de speedup. E também fizemos a verificação se a gente olhar só a questão do tempo de execução e remover o tempo de leitura. Os speedups eles chegam até 3.79 vezes, mantendo uma média de 1.4 vezes. E tivemos também é importante ressaltar que houve uma melhoria no desbalanceamento, no balanceamento de carga, tendo que o desbalanceamento a nível de task, ou seja, de tarefas computacionais, comparando o worker que demorou mais tempo com menos tempo, e comparando ponto a ponto para os mesmos nós, o SL contra o FG, teve melhora de até 58 pontos percentuais de diferença, e uma média de 17 pontos percentuais melhor, tendo o SL mais balanceado do que o FG. E atualmente nós estamos fazendo agora testes com escalabilidade híbrida, ou seja, CPU e GPU,
E futuramente vamos fazer testes também em ambiente distribuído heterogêneo, que é o objetivo final desse trabalho. E vai resultar que o paper já, a escrita do paper está em processo. Obrigado a todos por sua atenção, estou aberto agora a dúvidas.